Vamos aí, junto com a turma do Equipe F, as principais notícias e tudo sobre o Fluminense, que vai encarar o Chelsea terça-feira pela semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Vamos acompanhar aí a turma. Olê, 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 olê! Miller! Pô, bom. Tá vendo? Tá vendo como eu ia cometer equívocos? Pô, o Miller jogou demais. Renato Gaúchozinho, será que o time do Renato amanhã, nessa semifinal de Campeonato Mundial, vai ter essa força e essa ousadia que tanto caracterizaram o ponta Renato? Olha, depender da motivação dele, né, do que ele passa para os atletas, sim, mas estou gostando muito dele com os pés no chão, sabendo que do outro lado tem uma equipe forte, que se motivou muito, que se preparou muito depois que tomou a pancada para o Flamengo, que é o Chelsea. A gente viu superior ao Palmeiras, merecendo a classificação. O gol, como foi, não interessa, mas durante o jogo, para mim, o Chelsea foi melhor que o Palmeiras, né? Esteve mais próximo da vitória. E eu acho que vai se preparar ainda mais para enfrentar o Fluminense. Mas eu estou gostando do que eu estou ouvindo, das possibilidades de escalação, né, do estudo do Renato ao adversário, coisa que não se destacava muito, né? Eu estou vendo o Fluminense com estratégia, com opções. Inclusive, a gente tem dúvida de como vai começar o time. Vai ser com 3 zagueiros? Vai ser o René improvisado como terceiro zagueiro? Não. Vai ser um outro zagueiro? Não, vai com 4 no meio campo? Não sei, a gente está nessa expectativa. Mas, assim, vejo o Fluminense preparado para a decisão. Queria mandar um abraço para o Mário Bittencourt, presidente. Ele me mandou um vídeo agora há pouquinho, né? A gente tem uma relação muito boa aqui do Rio de Janeiro, até antes dele ser presidente do Fluminense, mas faz um trabalho muito legal no Fluminense. Ele me mandou um vídeo que ele deu uma palavra, não sei se saiu na mídia isso, né? Deve ter saído na Flu TV, do que ele falou no jogo do Fluminense, do último, né? Lembrando da nossa seleção de 94, que no dia 4 de julho tinha jogado com um jogador a menos, e ele falou isso na preleção para os jogadores. Então, que o Fluminense podia pegar isso como exemplo, naquele jogo ali tinha que jogar um pelo outro, não eram 11 não, contra 11, o Fluminense tinha que se transformar em 22 jogadores, todo mundo junto. Eu acho que se for com essa mentalidade, né, de união, de pegada, de empenho, de dedicação, de disciplina, sem a bola, tática também, o Fluminense pode sim sonhar com a vaga na final. Ainda, Vitor Biner, meio manchetado a título ainda de boa noite, como aconteceu com o Palmeiras, o Fluminense deve ter 3 baixas no setor defensivo para enfrentar o Chelsea. O Samuel Xavier, ao que tudo indica, informação trazida pelo nosso Pedro Ivo Almeida hoje à tarde, vai ser a 3ª baixa. 2 jogadores por suspensão, o Martinelli e o Freitas. E o Samuel Xavier deve ter algum problema de lesão ou algum princípio de um problema mais chatinho. Uhum. O que você acha que o Fluminense não vai fazer que o Palmeiras cometeu de erro na sexta-feira? O Palmeiras fez um jogo muito conservador no início, porque o Abel, na entrevista pós-jogo, disse que a saída de bola do Chelsea, feita com apenas um volante, atrapalhou o Palmeiras. Desculpa. Tá muito tempo como técnico ali, muito tempo com boa parte desse elenco. Essa é uma coisa que você tem que ter como solução pronta. Então eu não acho, por exemplo, que alguma saída de bola diferente, com 1 ou 2 volantes, com Enzo Fernandes mais adiantado ou menos adiantado, como o Chelsea fez no jogo contra o Palmeiras, vai dificultar para o Renato. Eu acho que o Fluminense tem algumas coisas muito boas, ele tem noção dos seus limites, tem noção do que tem que fazer para diminuir as suas deficiências, e eu acho que o posicionamento vai ser mais bem feito que o do Palmeiras, desde o começo do jogo. O Chelsea é um time que não marca bem. O Chelsea não tem uma marcação tão forte assim, é só olhar a temporada, é um time que oscila muito. Acho que o Fluminense tem que jogar no erro do Chelsea. O Fluminense sabe que individualmente o Chelsea é superior. Para azar do Fluminense, o Dilep não joga, que está suspenso, vai entrar o João Pedro, que é muito mais jogador. Mas muito mais jogador, então eu não acho que dá para abrir mão do 3º zagueiro, de maneira nenhuma. Eu não mudaria a ideia de jogo. Pouco provável, né? Eu acho que não teria lógica. Porque você teria que colocar um 5º jogador no meio campo
né? Não jogaria no 4-3-3 de jeito nenhum para espelhar. E com esse quinto jogador no meio-campo, você não daria, acho eu, a proteção que você precisa para a zaga do Fluminense. Eu acho que o Renato vai ouvir muito o Thiago, que conhece não só os jogadores do Chelsea, como esses jogos grandes. Então, eu não acredito, e essa é a grande questão, que o Fluminense vai entrar desconcentrado, como o Palmeiras entrou, ou que uma simples mudança pequena de saída de bola vai desmontar 25 minutos de jogo, como o Chelsea fez contra o Palmeiras, quando fez 1-0, podia ter feito 2, podia ter feito 3, e no final das contas, esse gol do 1-0 acabou pesando demais na classificação. Dos 3 desfalques, 2 certos, o Freitas e o Martinelli, e um provável, Samuel Xavier. Qual para você é o que te dói mais no coração, Zé Elias? No último jogo, eu acho que ele foi muito bem, jogou muito. Para mim, foi um dos destaques dessa equipe, que foi o Samuel Xavier. Para mim, jogou muito bem. Mas o Martinelli, para mim, é puro de 10. É um cara que tem uma característica diferente dentro do sistema de meio campo da equipe do Fluminense. É um cara que, tecnicamente, ele sobra. Eu acho ele muito bom jogador. Eu acho que o Fluminense vai sentir falta. É lógico que você troca, né? Ele põe o Hércules, que é um jogador que também tem entrado muito bem. Inclusive entrou no intervalo, do jogo passado contra o Al-Hilal. No lugar do Martinelli. Mas perde a possibilidade do jogador que tem entrado e resolvido os jogos. Sim. Mas aí você perde a troca. Você ganha. Eu acho que o Hércules tem um pouco mais de força em relação a pisar na área, né? Um pouco mais de parte física. Mas, tecnicamente, o Martinelli, para mim, é superior. Além eu acho que ele exerce uma função de referência dentro do meio campo, né? Se a bola tá ruim, ele vai lá, pega, chama aqui, dá a bola para mim aqui que eu resolvo, eu tento armar, eu seguro, sofro uma falta. Eu acho que o Martinelli sente um pouquinho, eu acho que o Fluminense vai sentir um pouco mais o Martinelli. O Samuel Xavier, como eu falei, no último jogo foi muito importante. Ele vem sendo um jogador importante para essa equipe do Fluminense. Pelas funções táticas, às vezes marca, às vezes sai para fazer um atacante, vem por dentro, vai por fora, né, fechando diagonal. Mas o Guga, ele tem também um pouquinho disso. Talvez o Guga não seja tão forte na parte defensiva como o Samuel Xavier. É bem inferior ao Samuel Xavier. Bem inferior. Então talvez o Fluminense tenha essa dificuldade. Mas assim, eu sou suspeito em falar porque eu gosto muito do Martinelli já há um bom tempo. Eu acho o Martinelli um cara fundamental para esse Fluminense. E se você me permite, vou dar um pitaquinho aqui do Fluminense em relação ao que ele vai fazer. Eu acho que o Fluminense não vai mudar muita coisa, não. O Renato vai fazer isso. Eu até li algumas entrevistas e o Thiago falando, olha, não dá para a gente jogar de igual para igual. Sim. Né? Eu conheço os jogadores, eu falo com eles todos os dias, tal, e no período de férias eu fui lá no Chelsea, visitar meus filhos em Londres, tal, e vi os treinamentos, tal, então a gente sabe, eu sei mais ou menos, tal. O que não pode acontecer é o que aconteceu com o Palmeiras. O Palmeiras começou a jogar com 35 minutos do primeiro tempo. O Abel demorou demais para entender. Pediu inclusive para o Everton cair, fingir uma lesão para poder orientar os jogadores e entrar no jogo. Ele demorou demais, ele e toda a sua equipe. Né? Se você tem o Abel, que às vezes está concentrado com uma coisa, você tem duas pessoas que estão atentos àquilo que está acontecendo no jogo, que tem que chegar e falar para o Abel. Era muito claro, você tem uma saída com o Andrei, como o Birner falou, saída com o Andrei, mas o problema não era somente o Andrei. O problema era o posicionamento dos 2 volantes do Palmeiras que não sabiam o que faziam. E aí o Palmeiras deitava e rolava nas costas. Zé, quero deixar no ar, porque a gente vai esmiuçar o jogo de amanhã. Quero saber quem você colocaria para o lugar desses jogadores que são desfalque amanhã, de que maneira que você jogaria. Basicamente, você tem o Thiago Santos e o René. De repente, podem entrar os dois e o Fuentes sair. De repente, um dos dois pode fazer o terceiro zagueiro. Não. São as possibilidades. Mas, sim, vamos saber daqui a pouquinho, tá bom, depois do break. E depois do break, falaremos também de Série B do Campeonato Brasileiro. Tangeiras, ela está na porta do bar Legends, que é o ponto de encontro dos torcedores do Fluminense neste Mundial. Nos jogos do Fluminense em New Jersey. Ela está pertinho, está em Nova York. Roberta, já tem bastante gente por aí, hein? Dentro do bar também tá cheio ou não? Bastante.
O que? Tudo bem, Plihal? Boa tarde, boa noite pra vocês, amigos. O bar está lotado lá dentro, tá rolando pagode, samba, é uma festa. Parece que é um pedacinho do Brasil aqui em Nova York. É nesse bar que se concentra a torcida do Fluminense antes dos jogos, depois dos jogos. Então a gente já tá aqui porque amanhã tem esse grande jogo, a semifinal do Mundial, e os torcedores empolgados. Chega mais aqui, como é que é teu nome? Queiroz, Gabriel Queiroz. O Fluminense chega à final do Mundial. Sem dúvida, se não fosse eu não tava aqui. Não tinha largado o trabalho, tinha gastado uma nota para estar aqui. Então a confiança tá lá no alto. Como assim largado o trabalho? Como é que foi isso? A gente não pediu folga, a gente avisou, não vou. E aí tudo certo. Aí teu chefe falou, o teu chefe é tricolor? Meu chefe é americano. Olha só, e aí, não foi, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Depois a gente aparece, manda pra ele, classifiquei, tô na final, ele entende, tá tudo certo. Vai ser um jogo difícil amanhã. Vai, mas a gente sabe sofrer. O Renato Gaúcho sabe montar uma defesa forte, Germancano na frente resolve, a gente vai saber sofrer. Tá tranquilo. E esse sofrimento, qual o placar? 2-1, sabendo sofrer. Faz 1-0 pra dar uma emoçãozinha. Os caras empatam, só não pode ser do João Pedro. Pelo amor de Deus, João Pedro, você é tricolor. Aí, alguém vão empatar no finalzinho ali com uns 30 também pra não sofrer tanto. 2-1 Fluminense, sabendo sofrer depois, acréscimos ali sem também muita pressão, passamos, acabou, final. Tranquilo, né? Tem mais um torcedor ali? Vem cá. É doido. Vem cá. Tem um torcedor aqui, Plihal, que eu vou precisar te mostrar. Eu não sei se ele deveria aparecer, porque simplesmente saiu uma reportagem na ESPN, porque esse torcedor aqui subiu na estátua no pré-jogo contra o Ulsan. Tava lá regendo a festa, né? Como é que foi isso? Como é teu nome? Meu nome é João Bal. Meu nome e da minha família, eu queria pedir desculpa à polícia de Nova York, ao Trump, a toda a população americana. Se fosse um carro, se fosse uma árvore, se fosse um prédio, eu iria subir. Mas eu subi no primeiro presidente dos Estados Unidos, na coluna dele, mas assim, um pouco... O amor... E você se arrepende? Não, desculpa, mas não. E antes daquele jogo, você apareceu no estádio, como é que foi isso? Não, então, apareci na transmissão no primeiro jogo. Aí no segundo jogo teve o episódio da estátua. E aí como você foi pro jogo? Entre o primeiro jogo e o segundo jogo foi a estátua. No segundo jogo viralizou em toda a galera, todos os grupos, que, pessoal, avisem ao menino da estátua para ele não ir pro jogo, porque ele vai ser preso no estádio. Não vai pro jogo, você vai ser preso. E ele foi pro jogo, Perral. Colocou o quê? Botei um bonezinho, botei um óculos, apareci na transmissão. Olha só, agora vem cá. Esse torcedor aqui, dormiu 2 meses num hostel para conseguir vir pro jogo do Fluminense, pediu pro chefe dele liberação para ele ficar até as oitavas de final e o chefe disse que sim, mas agora ele tá sem emprego, foi demitido. Vamos contextualizar um pouquinho. Eu sou carioca, Rio de Janeiro, mas eu moro em Londres há 5 anos. O meu gerente, meu chefe, ele é italiano, torcedor da Inter. Na reunião que fizemos, ele falou assim, João, eu vou te dar de férias até as oitavas. E ele falou assim, porque é isso que você precisa. E riu. Aí eu falei, eu acho que você está subestimando o meu time. Mas tudo bem, me dá aí as férias e show. O meu time ganhou do time dele. Eu mandei um texto gigante para ele pedindo desculpa que... Tá, mas resumindo, aí ele pegou e demitiu. E você, como é que você tá? Ele me demitiu, eu tô sem emprego, meu cartão de crédito tá sem limite. Só que, graças ao meu bom Deus, depois do episódio da estátua, eu tenho cerveja de graça, hospedagem de graça, eu tenho camisa de graça, eu tenho autógrafo de graça, eu tenho tudo de graça, porque 2 frases eu levo comigo. A primeira, Deus abençoe os ousados, e a segunda, o caminho te dá tudo o que você precisa. E o Fluminense, então, vai ganhar o título? Óbvio que vai. Sabe por quê? Eu vou falar o porquê. O Leicester, em 2016, precisou, 38 milagres para ser campeão da Premier League. O Fluminense precisa de 2 milagres. Como não acreditar? Olha isso então, Plihal. Pois é, essa história aqui desse torcedor, ele percorreu, né, muitos lugares para estar aqui, viajou de carro, enfim, mas agora tá aí, sem emprego, mas tá feliz porque o Fluminense está na semifinal. Plihal, eu volto com você, os torcedores chegando aqui
aos poucos, mas antes até de voltar, lembrando que o técnico Renato Gaúcho hoje concedeu entrevista coletiva, falou sobre esse Fluminense, o que ele espera para esse Fluminense, como é que está sendo todo esse momento do Fluminense aqui nos Estados Unidos, e ele chega agora, então a gente escuta o técnico Renato Gaúcho. Estou tendo mais essa oportunidade aqui. O Fluminense está fazendo uma grande Copa do Mundo, está sendo um privilégio estar à frente desse grupo, estar à frente desse clube. Mas a gente veio para fazer história. Desde o início eu falei, a gente precisa acreditar na gente, a gente precisa acreditar no nosso trabalho. Vamos sempre respeitar nossos adversários, são poderosos, financeiramente são bem melhores do que a gente. Agora o futebol ele é decidido dentro do campo. O que significa para mim estar aqui numa Copa do Mundo? Eu já falei uma vez e volto a repetir, é um privilégio muito grande, são para poucos. Eu não sei quando vou ter uma outra oportunidade de estar à frente de um clube e disputando uma Copa do Mundo. Então, mais uma vez, eu estou tendo esse privilégio, estou tendo essa felicidade. Para mim, para o meu currículo, sem palavras. Estou muito feliz com isso e muito feliz também com o sucesso que a gente vem fazendo nessa Copa do Mundo. Estamos felizes, sim. Estamos representando bem o nosso clube, sim. Mas a gente quer mais. Nós respeitamos muito o Chelsea, tem um grande time também, sem dúvida alguma, até porque não é à toa que está numa semifinal também. Vai ter sempre o nosso respeito, mas o nosso objetivo é fazermos a final. Então nós temos aí esse adversário poderoso, amanhã pela frente. Vamos ver lá e vamos ver no que vai dar no final. Tá, então o técnico Renato Gaúcho, a gente aqui acompanhando a concentração do próprio Veneno foi o próprio Boto, né, que não deveria ter conversado, ou quais os... Mas esse print era do Boto? Isso, a gente não tem a certeza que é do Boto. Sim, não, mas eu estou dizendo... Há indícios de. Há indícios de. Eu estou comentando sobre o que você está me passando. Eu confio em você. Da direção, alguém influente da direção. Então, eu confio em você, né? São 30 anos de amizade e sei da sua capacidade. Se você está me dizendo isso, eu estou só falando que pela ingenuidade dele, ele não deveria falar. E aí depende, poderia falar com o Mauro, poderia falar com o Pedro, poderia falar com o João, poderia falar com o Francisco, sabendo de como funciona e do que ele mesmo reclamou no começo da apresentação dele, ele não deveria falar com ninguém. Com ninguém, mesmo que seja e aí, tudo bem, tal. Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo com... Um minuto para acabar o programa. Com o Marcos Braz. Eu fui no jogo no Rio, Palmeiras, acho que era Palmeiras e Flamengo e tal. Eu entrei no elevador para subir, né, para a cabine. O Braz estava dentro do elevador. O Braz saiu. Eu achei estranho. Ele me cumprimentou, falou tudo bem e tal. Eu achei estranho pela atitude. E aí os caras que estavam ali falaram assim, eles não conversam aqui com ninguém. Sobe, não conversa com jornalista e tal. Eu falei, não, tudo bem. Não sei se... Depois a gente sabe que existe um contato, existe uma forma... Mas da forma como chegou o Boto ao Flamengo, ele provou do próprio veneno. Zinho, muito obrigado pela companhia nessas últimas 2 horas. Agradeço a você, Vitor Birner, você, Zé Elias, e especialmente a você, fã do esporte. Prometemos o cara a cara Fluminense e Chelsea, mas o assunto do Boto no Flamengo acabou entrando na frente. A gente pede desculpas, mas também falamos bastante dessa semifinal de Campeonato Mundial. Mais da metade do programa foi voltada a ela. E vamos ter menos torcedores do Fluminense bravos com nós. Exato, é verdade, é verdade. Tem essa também. A mais escapamos do print. Pro bem. Na sequência, Sport Center. Gláucia Santiago no comando. Tchau, gente. Boa noite. Valeu. Eu volto no Resenha da Rodada às 11. E eu não li às 10. Fluminense, que enfrentará o Chelsea nesta terça-feira, às 16 horas, no MetLife Stadium, deve manter a formação com 3 defensores usada nos últimos jogos, 2 jogos. Porém, com uma novidade, a tendência é que René substitua Freitas, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Os treinamentos indicaram que o lateral esquerdo de origem está à frente na disputa com Thiago Santos e tende a ganhar a vaga. A qualidade na saída de bola e o fato de ser canhoto pesaram a favor do jogador por ajudar a suportar a pressão alta que deve ser exercida pelos ingleses. Outra mudança é a entrada de Hércules no lugar de Martinelli, que também estará cumprindo punição na partida. O camisa 35 foi o herói das últimas 2 classificações, saindo do banco de reservas e volta a ganhar oportunidade entre os titulares.
Há ainda uma dúvida na lateral direita. Samuel Xavier está sendo avaliado por causa de desgaste muscular e está sendo preparado para a partida. Caso não esteja pronto, existe a chance de Guga começar jogando. Escalação provável: Fábio, Inácio, Thiago Silva e René, Guga ou Samuel Xavier, Bernal, Nonato, Hércules e Fuentes, Arias e Cano. O Fluminense tenta vaga inédita na final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Para isso, basta uma vitória contra o Chelsea. O empate leva a partida para a prorrogação e permanecendo a igualdade para a disputa de pênaltis.